Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado e bendito, louvo e agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, por tudo que nós vivemos até aqui. E peço ao Senhor, nos ilumina através do Teu Espírito Santo, para que a gente possa compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, vamos lá. Agora nós vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. É um privilégio, eu sempre digo isso aqui, mas realmente é um privilégio poder estar aqui com vocês, tentando entender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós. E eu queria falar com vocês que é um desafio, né? A voz foi embora, mas tenho certeza que o Senhor vai nos conduzir. O pessoal está passando o vídeo ali, eu estou vendo que está tirando um pouquinho a atenção da turma. Ah, só para mim? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Vamos conversar sobre reflexos de uma vida cristã. É isso que eu queria conversar com vocês na noite de hoje. Nós já temos aprendido e temos visto que uma vida cristã nos faz levar luz à vida das pessoas. Nos faz levar luz para a vida das pessoas, porque aonde nós estamos, nós passamos a refletir a luz de Cristo. Então, através da luz de Cristo que reflete em nós, nós passamos então a levar luz para a vida das pessoas. E olhar para uma vida cristã e buscar o entendimento de um reflexo numa vida cristã, nós vamos entender também que vida cristã é uma vida prática. É uma vida que vai gerar frutos. Uma vida cristã, ela gera frutos, porque uma vida cristã, ela ajuda a mudar o cenário de onde ela está presente. Quando nós chegamos em um lugar, quando nós estamos num lugar e vivemos uma vida cristã, nós começamos então a mudar a condição daquele lugar. Porque aonde está a luz de Cristo, o lugar se torna diferente. E aí, a gente sabe e a gente entende que o mundo, ele busca o que é da carne. O mundo busca o que é da escuridão. O mundo busca o que está escondido. Mas nós, que entendemos e aceitamos ao Senhor Jesus, estamos passando por um processo chamado santificação, no qual nós buscamos cada dia parecer mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vida cristã é uma vida que reflete ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero, junto com os meus irmãos hoje, olhar para a vida de dois grandes homens de Deus, chamados Pedro e João. E na vida desses dois grandes homens de Deus, nós vamos aprender alguns reflexos da vida cristã, para que a gente seja capaz de avaliar o que nós realmente temos refletido aonde nós estamos presentes. E aí eu queria convidar os irmãos a irmos para o livro de Atos 3. Nós vamos inicialmente ler do versículo 1 até o 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem
que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando-lhe, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E o conheciam, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombros pelo que teria acontecido. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu, atônito, para, junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Nós vamos parar aqui. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido por todos nós. Tenho certeza que vários irmãos aqui já ouviram outras pregações nesse texto. Mas, quando eu olhei para esse texto nas minhas devocionais, me chamou muito a atenção como foi lindo Deus agindo através desses dois homens. Como foi lindo Deus agindo através dos seus servos. E é isso que nós temos vivido. E aí, meus irmãos, eu queria dizer para você, sabia que como Pedro e João, você também foi chamado para pregar a verdade, que muda por completo a vida das pessoas? Você tem consciência que você também foi chamado para dar às pessoas o que você tem de mais especial, que é Jesus Cristo? Só que para isso, a gente precisa realmente viver uma vida que nós chamamos vida cristã, que é uma vida que reflete os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando eu olhei para a vida desses dois homens, teve alguns reflexos que me chamaram muita atenção. E de uma forma muito breve, eu queria dividir isso com os irmãos hoje. Quando eu olhei para a vida de Pedro e João, eu vi que quando nós vivemos segundo os ensinamentos de Cristo Jesus, nós refletimos o amor por vidas. Como assim, Digão? Onde você achou isso? Onde você viu isso? Meus irmãos, quando nós olhamos para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, fica muito claro para nós o quanto o nosso Senhor Jesus Cristo se preocupava com as pessoas, o quanto Ele amava a vida das pessoas. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus e pediam algo para Jesus, Jesus ele parava e dava atenção. E quando a gente olha para esses dois grandes homens de Deus, nós vamos ver eles realizando a mesma coisa que Jesus fazia. A palavra nos fala que Pedro fita os olhos naquele homem que pedia esmolas. Nós, meus irmãos, só fitamos os olhos, só fixamos os olhos, só olhamos nos olhos quando nós estamos realmente dispostos a dar atenção àquela pessoa.
Nós realmente só paramos e olhamos para a pessoa quando a gente realmente está disposto a ouvir o que ela tem para dizer. Nós só olhamos nos olhos as pessoas que nós queremos ouvir e dar atenção. E como tem sido difícil isso nos dias de hoje? Como tem sido complicado refletir isso nos dias de hoje? Tem sido complicado fazer isso em casa. Tem sido complicado fazer isso com aqueles que nós amamos. Tem sido complicado parar e olhar nos olhos dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais. Sabe? E a gente começa a buscar algumas coisas para justificar essa falta de reflexo de amor pelas vidas. E começa a achar isso justo, e aí que a gente realmente não faz. A gente começa a olhar e falar o seguinte: fala rapidinho, ou eu estou te ouvindo, porque eu estou agarrado no serviço. Não, pode falar, mas tem que ser rapidinho, porque eu estou indo para a faculdade. Não, pode falar, mas é porque eu estou atrasado, eu estou agarrado para ir para a igreja. Gente, o nosso Senhor Jesus Cristo parava e dava atenção para as pessoas. Nós precisamos olhar e dar atenção, sabe por quê, meus irmãos? Porque quando alguém te pede essa atenção, quando alguém chega para você querendo falar, é porque está doendo. É porque ela está sofrendo. É porque ela está precisando. E refletir o amor de Cristo é aprender a dar atenção para as pessoas. Digam, então você está dizendo que eu posso ser irresponsável, não cumprir com os meus compromissos, parar toda hora? Não, não é isso. É realmente buscar condição para que você faça isso na tua vida. Realmente tem momentos que aquele momento é um pouco mais delicado. Mas a tua prioridade tem que ser as pessoas. Nós precisamos encontrar tempo de praticar o que Jesus nos ensinou, de parar e dar atenção para as pessoas. Porque quando eu olho para Pedro e João, eles fazem como Cristo tinha feito, e nós precisamos imitá-los. Quem vive uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, dá atenção para as pessoas, porque é assim que o seu Deus fez. É assim que o seu mestre fez. Precisamos dar atenção à dor dos outros. Pedro e João poderia ter passado, como tantos outros devem ter passado, e nem ter dado atenção àqueles homens. Mas uma vida cristã reflete o amor de Cristo. Então, quando você estiver passando, lembre-se, as pessoas olham para você, porque você reflete o amor de Cristo. Dê atenção. Vida cristã reflete o amor por vidas. E na mesma sequência, eu aprendo também
que quando nós vivemos segundo os ensinamentos de Cristo Jesus, nós vamos refletir o agir de Deus na vida das pessoas. Meu querido irmãos, que coisa linda foi ver ali Pedro se importando com aquele homem e dando àquele homem o que ele tinha de melhor, que era a palavra do Senhor Jesus. E sabe, aquela mesma pessoa que às vezes a gente não está dando a atenção, aquela mesma pessoa que está te pedindo, às vezes, para orar por ela, para caminhar com ela, para estar com ela, saiba que Deus pode mudar a história daquela pessoa através da sua vida. Meus irmãos, de uma forma muito especial aqui, nesse contexto, nós vamos ver Pedro usando a fé dele. Pedro, ele não pergunta se aquele homem tem fé. Pedro, ele não pergunta se aquele homem acredita. Pedro, ele não pergunta. Pedro disse o seguinte: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas nos pedem oração e a gente fala assim: vou orar por você, meu irmão. Aí quando você sai aqui da igreja, você já esqueceu do irmãozinho. Quando ele pediu para você orar por ele, é porque ele estava precisando, é porque estava doendo. Sabe? A gente precisa ter a consciência, meus irmãos, que Deus, Ele pode usar a nossa vida para mudar a história de outra pessoa. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Jairo pede pela filha. A gente vai ver que a samaritana pede pela filha. A gente vai ver que o centurião pede pelos seus servos. E tantos outros exemplos. E você tem pedido por quem? E quando eu falo você, meus irmãos, é como se eu estivesse falando para o espelho, tá? Porque eu me coloco nessa mesma condição. Por quem eu tenho orado? Sabe, meus irmãos, quando a gente se coloca de joelho, quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente coloca a nossa vida realmente em oração, pessoas podem ser curadas. Meus irmãos, podemos orar e pessoas podem ser libertas das drogas. Nós podemos orar e casamentos ser restaurados. Nós podemos orar e famílias serem restauradas. Filhos podem voltar para casa. Vidas podem aceitar o Senhor Jesus. Meus irmãos, meu Deus é um Deus de milagre. É um Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Lindo esse louvor, né? E a gente canta bonito, né? Mas será que a gente está só cantando? Numa noite como essa, onde a gente está comemorando esse período do PGM, quantas pessoas foram abençoadas, porque outros estavam de joelhos orando por ela? Quantas pessoas foram livres de doenças, foram curadas, porque pessoas oraram por elas? Quantas famílias foram restauradas? Quantas bênçãos nós recebemos? Nós ouvimos aqui 4, mas eu tenho certeza que tem um monte aqui que poderia contar. Meus irmãos, Deus age através da tua vida. Olhar para aqui
e ver que Pedro fez isso. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu vou te dar. Como eu disse lá no início, lembra? Você também foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Digão, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Gente, você foi chamado para viver uma vida cristã, independente dos seus dons, porque quem vai te capacitar é o Senhor. Quem fez aqui não foi Pedro, quem fez foi o Senhor. Digam, eu não sei orar. Eu te ensino. Feche os olhos e rasga o coração. Digam, tem hora que eu não sei nem pelo que eu oro. Aí ora por mim, então. Fala, Senhor, abençoa o Digão. Aí se não descobrir nada ainda, pode orar de novo, né, Felipe? Abençoa o Digão de novo, Senhor. Mas ora, gente. Ora. Pessoas estão passando por vocês o tempo todo. Pessoas estão pedindo para vocês algo o tempo todo. Sabe? Lógico, sabe, meus irmãos? Lógico, Deus é soberano. Ele que decide o que vai fazer. Ele decide a hora que vai fazer. Mas cabe a nós pedir. Afinal de contas, nós sabemos que Ele sabe o que é melhor. Sabe? Aplica a tua fé. Aplica. Ore pelas pessoas. Porque a tua vida é para fazer a diferença aonde você está. Aonde quer que você esteja, o Senhor Jesus está lá, porque você está lá. E aonde você está, o Senhor Jesus está. E aí tudo pode acontecer, porque nosso Deus não é limitado. Sempre teremos algo a oferecer, meus irmãos. Sempre teremos algo a oferecer. Através da nossa fé, Deus pode mudar o estado da vida de qualquer pessoa. Então, quando nós vivemos segundo os ensinamentos de Cristo Jesus, nós refletimos o agir de Deus na vida das pessoas. E o terceiro e último reflexo que nós vamos ver hoje, porque aqui ainda se a gente for garimpando, nós vamos encontrar várias coisas. Mas hoje nós vamos ver o terceiro e último. Quando nós vivemos segundo os ensinamentos de Cristo, nós refletimos o anseio pela salvação das pessoas. Meus irmãos, é legal, e se os irmãos tiverem oportunidade, depois engatem, terminem de ler Atos 3 e continuem em Atos 4, que vocês vão ver toda essa história que eu vou contar aqui agora. É tão legal que eles vivem esse milagre. E eles vão entrar no templo. E o homem que foi curado entra com eles. E eles começam a festejar. Começam a louvar a Deus. As pessoas ficam espantadas. Sabe o que Pedro faz? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Pedro vai colocar para aquelas pessoas da seguinte forma: está vendo isso aqui que Deus fez, que vocês estão se assustando, que vocês estão encantados? Foi o Senhor quem fez. Sabe qual Senhor? Aquele que vocês mataram. Pedro vai e coloca as pessoas numa condição, no lugar delas, de pecador, e fala para elas assim: mas olha, tem salvação, porque o mesmo que fez esse milagre, ele já resolveu todos os problemas. O mesmo que fez esse milagre quer te dar salvação. E aí,
alguns religiosos vão vir e vão começar a questionar Pedro e João. Aí vão jogar Pedro e João na cadeia, que estava no finalzinho da tarde. Aí no outro dia, eles trazem Pedro e João e começam a questionar de novo Pedro e João. Sabe o que Pedro faz, meus irmãos? Prega de novo o evangelho. Ele vai pregar para aqueles religiosos, vai pregar para todos aqueles que estão questionando eles. Ele vai pregar. Sabe por quê? Porque quem vive uma vida cristã se importa com a salvação dos outros. Não importa o que eles fazem contra nós. Nem importa se eles fazem algo a nosso favor. Mas o que importa é que eles ouçam a verdade. O que importa é que eles conheçam a solução, que é Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, quem realmente vive uma vida com Cristo, se importa com a salvação dos outros. Quantas e quantas vezes nós estamos passando por vários e vários lugares e estamos deixando de pregar a salvação? Da mesma forma que eu disse, aonde você está, o Senhor Jesus está. Porque o Espírito Santo habita em você. Não importa se você está aqui no púlpito, não importa se você está na tua casa, não importa se você está no seu trabalho, na sua escola, no seu PGM, não importa onde você está, lembre de pregar o Evangelho, porque é só através de Jesus Cristo que as pessoas podem ser salvas. E quem conhece Jesus Cristo, quem vive uma vida cristã, se preocupa com a salvação dos outros. Não dá para viver como o nosso pastor nos ensinou outro dia, o crente SSS, né? Salvo, sentado e satisfeito, né? Não dá, meus irmãos. Quem vive uma vida cristã de verdade, quem conheceu a Cristo, quem já viveu, quem já sentiu o amor de Cristo, se importa com a salvação dos outros. Então, faça como esses homens fizeram, seja na hora do milagre. Aconteceu o milagre, pregue o Evangelho. Te prenderam, pregue o Evangelho. Está trabalhando, pregue o Evangelho. Está na praia passeando, pregue o Evangelho. Porque você foi chamado para isso, meus irmãos. Sabe, a prisão ou a perseguição é somente mais uma oportunidade de pregar o Evangelho. E é tão legal que no final do capítulo 4, se eu não me engano, eles vão terminar orando e agradecendo a Deus por tudo que eles viveram. Coisa linda. Parecido com o que a gente está fazendo hoje, né? Parecido com o que a gente está comemorando hoje. Sabe, meus irmãos, para a gente concluir, viver uma vida cristã não é viver poesia. Não espere isso. Vida cristã não é poesia. É sim viver ações que refletem Cristo Jesus. Vida cristã reflete o amor por vidas. Vida cristã reflete o agir de Deus na vida das pessoas. Vida cristã reflete o anseio pela salvação das vidas. E sabe, meus irmãos, PGM, já que a gente está na noite de fechamento e conclusão desse ciclo, eu não poderia deixar de falar que PGM é só uma ferramenta que Deus nos deu para nos ensinar e para nos ajudar a viver uma vida cristã, amando vidas, agindo para que Deus esteja presente e haja na vida dessas pessoas, e ansiando por pregar
o evangelho da salvação, para que pessoas realmente se encontrem com Jesus Cristo. PGM é só uma ferramenta para nos ajudar a aprimorar a nossa vida cristã. Então, que toda a honra, que toda a glória, que todo louvor por tudo que nós vivemos seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque todo esse ciclo nada mais foi do que Jesus Cristo agindo através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus guarde essa palavra nos nossos corações, que Deus realmente nos faça a cada dia aprender mais o que é viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, o que é viver uma vida cristã. Vamos orar. Senhor, quero só te agradecer, Senhor, e louvar o teu santo e perfeito nome, por tudo que nós vivemos. Reconhecemos que tudo foi agir das tuas mãos, através de nós. Obrigado por cada dia, obrigado por cada casa, obrigado por cada momento que nós vivemos nesse ano, nesse ciclo dos PGMs. Obrigado por essa palavra, guarde ela no nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.